E, bom, nos últimos anos foi registrado uma forte ascensão no mercado fotovoltaico, tanto no Brasil quanto no mundo, onde foi observado uma redução do custo nivelado de energia em grandes usinas, alcançando a mínima histórica no presente ano, em torno de US$ 24 por megawatt-hora. E frente a toda essa ascensão, né, a gente vem observando cada vez mais sistemas e sistemas de maiores portes, né, o que demanda uma maior grandeza dos investimentos aportados e traz aí uma relação entre oportunidades e riscos associados a esses investimentos, sendo fundamental identificar e minimizar quaisquer riscos que afetem na viabilidade dos projetos. Uma das áreas relacionadas ao risco em sistemas fotovoltaicos é quanto à quantificação da produção de energia esperada, o quanto que uma usina ela vai gerar, né? E para quantificar essa geração e o desempenho, diversas ferramentas como o PV-Syst, PV-Watts, o RedScreen e outras diversas ferramentas são disponibilizadas, né? Essas três primeiras, elas utilizam dados horários para realizar a simulação. Essas outras três, elas já adotam, né, dados subhorários, dados minuto a minuto, e todo esse avanço na resolução temporal que está sendo realizado nos últimos anos, saindo da resolução horária para a resolução subhorária, né, para a resolução dos minutos, ela é dada principalmente devido à importância no dimensionamento correto dos inversores, nas boas práticas operacionais e para simular a operação dos sistemas fotovoltaicos. Em 2017, Hoffman e Sequemeyer, eles avaliaram diversos modelos, né, de radiância com essas duas resoluções temporais, onde observaram que as simulações sim devem ser conduzidas com dados minuto a minuto. Ainda observaram, né, que uma etapa fundamental na simulação, que tem maior impacto, é a transposição da radiação para o plano do arranjo fotovoltaico, esse plano aqui inclinado, né? Anotar que os modelos de radiação, eles possuem uma dependência de adequação para cada local. Cada local tem suas próprias características, né, e condições, e devido à própria característica da radiação ser uma natureza estocástica, existe essa dependência da acurácia em função da localidade. Em termos mais mercadológicos, né, no mercado, essa parte da modelagem, ela é fundamental, por exemplo, para fazer certificação de produção anual de energia. Para uma empresa participar de leilões de energia, a empresa de pesquisa energética, ela criou um instrutivo, né, um documento, onde é necessário fazer que a empresa ela crie a descrição, ela faça a descrição dos modelos que são utilizados nessa certificação. Nesse sentido, é fundamental conhecer e aplicar quaisquer modelos que sejam aplicados nessas simulações, né, e que se adequem à localidade, visando assim reduzir as incertezas, otimizar a viabilidade dos projetos e até auxiliar na previsão e na análise de falhas em usinas, né? Toda essa modelagem pode ser empregada também para isso. Nesse sentido, o presente projeto ele tem como principal objetivo fazer uma análise de diversos modelos, utilizando dados de alta resolução, de 1 minuto, para uma usina de 2,5 megawatt-pico localizada no cenário brasileiro. Essas simulações, então, elas serão feitas basicamente em duas grandes áreas, né? Quanto à análise individual desses modelos e para a modelagem completa da usina, onde, para isso, foi feito um levantamento do estado da arte, de quais modelos são empregados, tendo também como objetivo analisar a acurácia desses modelos de forma individual, desde a separação da radiação global horizontal na parcela direta e difusa, na transposição para o plano inclinado, a própria modelagem térmica e elétrica. Além disso, uma análise comparativa da acurácia desses modelos ela é proposta aqui como para ser realizada. Bom, na literatura, o que é que se observa? Né? Em 2017, Roberts e colaboradores, eles avaliam diversos modelos para uma usina localizada no sistema lá de Magdeburg, na Alemanha, no clima temperado,
utilizando dados horários, e esses autores eles observam que as melhores combinações, as melhores simulações, elas utilizavam os modelos elétricos de um diodo. E, a depender de quais modelos eram adotados, se observava uma variação de até 9% no bias, de em torno de 9% no RMSE, trazendo já a importância de se adotar modelos bons, né, nessa simulação. E aí, quando a gente sai agora da resolução horária para a resolução, uma alta resolução, né, a gente observa que o pioneiro nessa discussão foi o trabalho de Hanson e Fulton, onde fazem aí uma análise, onde eles observam que os dados horários, eles subestimam fortemente as perdas por clipagem, quando observado, comparado com dados minuto a minuto, ou de 15 segundos e 5 minutos. E tudo isso se dá devido ao fato de que as médias horárias elas dão mais importância aos níveis de baixa geração de energia, né? Que esse histograma ele retrata muito bem isso, que é essa faixa aqui da irradiância, em momentos de irradiância de 500 e 1000 watts por metro quadrado, ela tem aí uma porcentagem bem expressiva, né, para os dados horários. A maioria dos picos aqui estão concentrados nessa parte. Enquanto que, para momentos em que a radiância é superior a um Sol, ou seja, 1000 watts por metro quadrado, com dados horários a gente só tem uma descrição de 7,7%. Enquanto que quando a gente trabalha com dados minuto a minuto, a gente observa que 22% da energia está concentrada em momentos acima de um Sol. E tudo isso é observado, né, também em outros trabalhos, por exemplo, para a região lá de Florianópolis, se observa também um percentual bem semelhante ao observado no clima semiárido, em Petrolina. E ainda nesse trabalho aqui do Burger e do Ritter, eles ainda fazem uma análise sobre o impacto que essas simulações horárias têm no subdimensionamento de inversores, onde o conhecimento dos níveis de corrente e potência, né, do gerador fotovoltaico, eles se tornam uma parte essencial na garantia de segurança, integridade e do desempenho esperado do sistema. Além disso, né, o software mais utilizado no mercado atualmente é o PVSys, tanto no mercado nacional quanto também internacional se utiliza muito o PVSys. Ele hoje em dia trabalha com dados de resolução horária, entretanto, já demonstram desde 2013, onde eles abriram um fórum online com discussão com diversos pesquisadores e engenheiros que já tratam dessa discussão, né? Todos vêm aí meio que reivindicando essa importância da resolução subhorária, em que ano passado eles fazem a primeira publicação aí relacionada a esses efeitos da flutuação na estimativa das perdas por clipagem, né, que a simulação horária traz. Além disso, antes de entrar agora nos blocos das modelagens, é necessário a gente ter em mente três conceitos de geração, que é o conceito de geração prevista, onde o engenheiro, antes de ter uma usina instalada, ele faz aí o uso de dados históricos representativos para a localidade, aplica um conjunto de modelos, aqui é uma modelagem da geração, para ter uma saída prevista dessa usina e verificar a viabilidade técnico-econômica. Verificada essa viabilidade, a usina é então instalada, uma empresa de operação e manutenção é então contratada para fazer esse trabalho de OIM, né? E monitorar, por exemplo, os dados meteorológicos medidos, onde essa empresa ela aplica a mesma modelagem de projeto e tem aí uma saída esperada da usina. Quais são as boas práticas verificadas? Em que eles comparam a saída esperada com a saída medida. Caso esses valores estejam muito discrepantes, vamos dizer, a saída medida está dando um desempenho muito abaixo do esperado, provavelmente está tendo alguma má prática lá que está prejudicando o desempenho da usina, e aí eles têm que atuar para corrigir isso quanto antes. Além disso, a modelagem ela inicia aí com dados meteorológicos, dados de projetos solarimétricos. A primeira etapa na simulação ela é então realizada pela separação da GHI, separando na parcela direta e difusa, toda essa irradiância é então transposta. A energia que chega no módulo é então passada por três etapas, né? A modelagem óptica, térmica e elétrica.
Em seguida, a gente tem essa conversão CC-CA para estimar a geração de energia e seus indicadores de desempenhos atrelados. O primeiro bloco ali, dentro dessa modelagem, é a separação da GHI, onde em 2014, Guimarães e Ruiz Arias, eles observam que os modelos horários, eles podem ser aplicados, né, para dados de alta resolução. Entretanto, nem sempre esses modelos horários conseguem descrever a sobre-irradiância, também conhecida como CE, Cloud Enhancement. Aqui a gente vai estar tratando como sobre-irradiância. Atendendo, então, essa problemática, Inger, lá em 2015, decide, então, fazer a concepção de um modelo ajustado para as condições climáticas da Austrália, né, em que ele cria o primeiro modelo aí dos minutos, um dos primeiros modelos, né, que por um tempo foi considerado como um modelo quase universal. Em 2019, esse modelo é, então, reparametrizado com Bright e Inger, para outras resoluções temporais, e em 2021 o Yang, né, vem aí com um modelo que usa a fração difusa horária, acrescentando esse modelo de Ender2, e faz a concepção, então, do modelo minuto a minuto de Yang 4. Um parâmetro também semelhante é o adotado em Stark 3, em que ele acrescenta, né, um índice horário, um índice de qualidade horário, né, na modelagem, em seu próprio modelo concebido, né, por Stark e colaboradores em 2018. Definido, então, a irradiância direta e a irradiância difusa, é possível, então, fazer essa transposição para o plano do arranjo, né, para saber quantificar o quanto de energia que os módulos vão receber. E aí, a direta, então, convertida para o plano do arranjo a partir de uma conversão geométrica, a global horizontal, após interação com a radiação, com o solo, né, o próprio albedo, ele é refletido e alcançado até o módulo, e a difusa é onde tem ali diversos modelos que são adotados, né, modelos que são isotrópicos ou anisotrópicos. Os anisotrópicos consideram o brilho do horizonte, a parcela isotrópica do domo, né, e também a difusa circunsolar. Essa difusa circunsolar, basicamente, ela representa, aí, após interação da radiação com a atmosfera, ela representa o incremento da radiação ali próximo ao disco solar, enquanto que a difusa, após interação com a radiação, ela tem uma distribuição mais uniforme. Alguns modelos isotrópicos e anisotrópicos foram, então, adotados, né? Aqui, por exemplo, 4 modelos isotrópicos e 2 grandes modelos anisotrópicos, que é o modelo de Rhein-Davis e o modelo de Pérez. E, feita, então, toda essa modelagem da transposição, a gente tem o conhecimento da radiação que incide ali no módulo. E, para isso, a gente entra aí na modelagem térmica, onde apresento aqui 2 grandes modelos adotados na literatura e também em normas internacionais e nacionais, como o modelo NOCT, que utiliza somente a irradiância e a temperatura ambiente como parâmetros, como variáveis de entrada, né? E o modelo ROS, que é um modelo antigo, um dos primeiros modelos a ser adotado, né? Que ele dá origem aí ao CAD-ROS, que é o coeficiente de condutância térmica, em que ele varia em função da condição de instalação. Ele, basicamente, ele representa o aquecimento do módulo em função da temperatura ambiente para diferentes condições de radiância. Né? Quanto ao último bloquinho ali, que é os modelos elétricos do módulo, esses modelos eles são divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo, que é baseado no circuito elétrico equivalente, e o modelo de translação do ponto de máxima potência. Esse primeiro modelo do circuito elétrico equivalente foram adotados 2 modelos, um de 5 parâmetros e outro de 6 parâmetros, todos modelos de um diodo. E o de translação, basicamente, ele pega o ponto de máxima potência em STC e translada em função de diferentes níveis de radiância e de temperatura de operação, onde foram adotados 3 modelos nessa presente pesquisa. De maneira resumida, né, basicamente a metodologia geral desse trabalho ela é dividida em 2 macroetapas. A primeira macroetapa ela é uma análise individual dos modelos,
onde devido à existência de dados de entrada e de saída em cada um desses blocos, é possível, então, validar diversos modelos aí de forma individual, e uma segunda macroanálise, que é a estimativa da geração, onde a gente entra somente com o GHI e estima ali a geração de energia de toda a usina e o desempenho global dela, né, obtido a partir do performance ratio, né, que é um dos maiores indicadores aí da literatura e também do mercado, que basicamente ele normaliza a geração da usina pela capacidade instalada e pela radiação, pela energia, né, que chega até esse sistema. A base de dados, então, adotada, ela é toda de petrolina, do clima predominantemente do semiárido, do clima BSH, a classificação Köppen-Geiger. Esses dados, então, dados térmicos, elétricos, solarimétricos, eles passam pelo um tratamento dos dados, utilizando a metodologia de Petribon e colaboradores, e também de Miranda, publicado no ano passado no Eurosam. E entramos, então, aí na primeira macroetapa, na questão da análise individual. Vamos iniciar, então, pela primeira parte, que é a questão da separação da GHI, onde essa separação, a gente observa nessa modelagem, ela é feita, ela pode ser observada pelo gráfico de fração difusa em função do índice de claridade, onde a gente observa que alguns modelos univariados, eles conseguem descrever momentos de céu nublado, parcialmente nublado, e momentos de céu claro. Esses eventos de sobre-irradiância, até então, nesses modelos univariados, não eram observados, né? Porque antigamente se trabalhava muito mais com dados horários. Enquanto que hoje em dia, ao incrementar outras variáveis como entrada, né, nesses modelos multiparâmetros, eles permitem que toda a fração difusa ela abrace bem os dados de dispersão da KDKT, né, representados aí, os dados medidos pelos pontos cinza, né, onde a gente pode ressaltar alguns modelos que alcançam essa região de sobre-irradiância, como os que estão destacados em verde, alguns deles visualmente, como Stark 2, Stark 3 e Young 4, eles permitem, né, uma maior descrição aí dos dados medidos. Já quando observamos quanto aos estatísticos, a gente observa que os melhores modelos, eles passam aí por Stark 3, por Stark 2, por Young 4, Scartivate, Dirint e Enger, né? Onde esses três primeiros modelos, eles estão alinhados com a literatura no trabalho publicado por Young no ano passado, uma revisão, em que eles observam para 9 localidades BSH esse mesmo perfil, né, esses mesmos três modelos aí conseguindo ter uma ótima descrição para esse tipo de clima. Além de observarem que o RMSE para as localidades do semiárido, elas são fortemente dependentes em função do local, com variação entre 11% a 31,7%. Aqui, o melhor modelo, que foi o Stark 3, teve aí um RMSE de 20%. O mesmo é observado também para a difusa. Feita, então, a separação, agora vamos avaliar individualmente a transposição. Nessa análise, a gente inicia pelo um breve estudo do albedo, onde a gente observa aí uma elevada concentração do albedo entre 25% a 28%, apresentado aqui em vermelho, né, no gráfico, e esse perfil ascendente do albedo em função do ângulo zenital. Esse gráfico aqui, basicamente, ele mostra que nos períodos de início e de fim do dia, ou seja, para elevados ângulos zenitais, o albedo tende a ser ligeiramente maior, né, tende a alcançar valores maiores. Entretanto, apresenta, né, uma maior concentração, ele inicia aqui mais alto, tende a chegar aqui num albedo mais médio local, representativo, e depois volta ao fim do dia para ter valores superiores. Né? Esse albedo, então, pode ser então modelado a partir de modelos publicados aí por Arthur Miranda, e onde foi aplicado um modelo univariado e um modelo bivariado, em que acrescenta, além do ângulo zenital, ele acrescenta também a fração difusa. Esse modelo univariado ele é bem semelhante com o que foi publicado na Alemanha no passado,
que foi uma equação de segundo grau, variando o albedo em função do ângulo zenital. Esses cenários, então, eles são basicamente analisados para 4 tipos de cenário, né, os modelos de transposição, em que a gente vai estimar a irradiância no plano inclinado para diferentes orientações, norte, sul, leste e oeste, e para 4 cenários de albedo, que é o albedo constante igual a 20%, adotado como padrão, né, o valor default nos softwares, o albedo médio local e albedos dinâmicos, né, univariado e bivariado. Para isso, a gente observa, né, que, semelhante ao trabalho na literatura, os modelos anisotrópicos representados pelos últimos 5 modelos, eles tendem a ter valores de RMSE menores, ou seja, eles tendem a ter simulações mais acuradas, independente das orientações, com destaque para o modelo de Pérez. Além disso, ao comparar os tipos de albedo, a gente observa que, ao trazer informações do albedo, seja ele um albedo médio ou um albedo dinâmico, ele permite simulações ligeiramente mais acuradas. Por exemplo, aqui eu concateno alguns dados e fica um pouco mais visível, né? A gente sai de um albedo de 14, ou um RMSE de 14,35% com um albedo de default, né? E passa a ter um albedo de 14,15, ou seja, uma ligeira melhora, mas é uma melhora. E apesar de ligeiro, né, esse mesmo impacto é observado também no trabalho de Nigren e Sundstrom, que observam que para a face frontal de um módulo, que foi o que a gente avaliou, o impacto do albedo dinâmico é ligeiramente superior. Entretanto, se a gente entra com o albedo dinâmico na parte posterior de um módulo bifacial, né, e com todo o aumento, né, da comercialização de módulos bifaciais, essa modelagem aqui do albedo dinâmico para módulos bifaciais vai tender a ter valores muito melhores, muito mais assertivos. Como, por exemplo, o que é observado pelos autores é que o albedo variável ele tem um RMSE que corresponde a metade do albedo fixo, ou seja, traz assim uma simulação muito mais acurada da radiação que incide, né, nos módulos. Uma análise também foi feita dessa transposição para 2 cenários de inclinação. Uma inclinação suave, que é correspondente ao dos módulos lá na usina, que é de 15 graus, e uma análise de 45 graus. Quando a gente observa nesse heatmap, esse gráfico aqui, basicamente, ele mostra o ângulo de incidência em função do índice de claridade. Onde a gente observa que alguns modelos, como o de Clutcher, ele tende a sobreestimar com cores aí mais quentes aqui, alguns momentos de céu claro e céu de sobre-irradiância. Enquanto que alguns modelos, como o Tian, tendem a subestimar fortemente aí momentos de céu nublado e céu parcialmente nublado. Além disso, o modelo de Pérez aí tende a ter um pouquinho de cores mais neutras. Entretanto, essas variações a 15 graus são sutis, né, a olho humano. Já quando a gente observa para uma inclinação de 45 graus, aí sim, fica muito mais notório observar, né, essas variações do erro. Por exemplo, o modelo de Lewin-Jordan, ele tende aí a ter, para baixos ângulos de incidência, uma subestimativa da radiação, enquanto para momentos de alto ângulo de incidência, em que a circunsolar se mistura um pouco com o brilho do horizonte, o modelo tende aí a sobreestimar a medição, enquanto que modelos como Ryan-Davis tendem aí a ter erros próximos a zero, e o modelo de Pérez ele fica muito mais notório como ele é mais assertivo em função de diferentes tipos de céu, seja de céu nublado, parcialmente nublado, ou céu claro sobre irradiância. Além disso, quando avaliamos a transposição para diferentes cenários de direta difusa, seja ele estimado ou medida, a gente parte de 20 cenários de decomposição e 9 cenários de transposição, tendo assim 180 possibilidades. Onde a gente observa que para uma pequena inclinação, de 15 graus norte, a gente observa pequenas variações do RMSE, variando aproximadamente 1%, em função do tipo de transposição e separação que é realizado. Valor relativamente semelhante ao que é observado na literatura, né, para inclinações parecidas. Já para inclinações de 45 graus,
é mais observado que os modelos de transposição, como o modelo de Pérez, tendem a ter aí um melhor desempenho. Entrando agora na análise individual da modelagem térmica, a gente parte do pressuposto, né, de que a radiação, quando interage com o módulo, e a gente está realizando ali a medição na parte posterior do módulo, né, com o nosso PT100, PT1000, LM35, ela tem ali uma diferença da temperatura real operacional da célula, tipicamente com valores entre 1 a 3 graus. E como a gente faz a medição na parte posterior, decidimos adotar uma metodologia semelhante ao trabalho de Akshas, onde a gente calcula a temperatura da célula pelos modelos e transforma ela para a temperatura do módulo, adotando aqui a relação da NREL, onde essa temperatura, então, comparada com a nossa medição. Observamos, então, que o modelo de Sandia alcança aí resultados melhores, né, dentre os diversos modelos, e o modelo NOCT, aí ele apresenta, o modelo NOCT que é muito utilizado em normas nacionais e internacionais, como também observado em outros trabalhos, ele tende a sobreestimar o real comportamento térmico ali do módulo, né, com RMSE com 3 pontos percentuais a mais. Após realizar ajuste, né, observando a literatura, alguns autores eles falam sobre a importância de ajustar os coeficientes de transferência térmica, né, os coeficientes convectivos, né, e para assim que a gente veja o real peso ali da velocidade do vento na modelagem. E aí a gente observa, né, que os modelos, após realizar esse ajuste dos coeficientes, os modelos que consideram a velocidade do vento agora passam a ter melhor desempenho, né, melhor RMSE. Entretanto, pequenas variações quando comparados com o modelo Ross. Isso se dá às baixas velocidades do vento em que existem ali na altura do módulo lá para Petrolina. Além disso, após ajuste, o modelo Matei, por exemplo, saiu de 11% para 9,6%, tendo mais de 1,5% de melhora, né? Além disso, esses modelos térmicos aqui apresentados, eles são modelos de regime permanente concebidos já na época com dados horários, dados de 15 minutos, 10 minutos, e quando aplicados para dados minuto a minuto, a gente observa que esses modelos de regime permanente apresentam muitos picos e vales, enquanto que a medição ela é muito mais suave. Devido a esse fato, decidimos então criar um modelo média móvel que suaviza essa modelagem, onde a gente observa, né, no gráfico de dispersão simulado medido, a gente observa uma maior concentração aí dos dados, em que a reta de ajuste ela está bem ali casada com a reta de identidade. E tem aí um coeficiente de determinação de 0,93, né? E o RMSE sai de 9,6 indo até 5,7, ou seja, um ganho bem interessante para essa modelagem interna. Quanto à parte do comportamento elétrico, né, do desempenho elétrico dos módulos, ao avaliar, comparando os modelos de íon-diodo com os modelos de translação do ponto de máxima potência, a gente observa que os modelos de íon-diodo apresentam melhor desempenho, com pequenas diferenças entre o modelo SEC e o modelo de Soto. Isso se deve basicamente devido ao acréscimo desse sexto parâmetro, que é um ajuste. E dentre os modelos de translação, a gente observa que o modelo PV-Watts ele tem aí um desempenho superior ao modelo RU de saúde, mesmo observado aí em trabalhos da literatura. Entrando agora na segunda macroetapa, que é a modelagem completa da usina, a gente parte, então, da GHI e estima a geração de toda a usina, aplicando aí diversos modelos de separação, de transposição, modelos ópticos, térmicos e elétricos, onde, a partir de todas essas possibilidades, a gente tem aí 12.600 possibilidades de fazer essa combinação, onde, quando decidimos aí selecionar 1% melhor dessas 12.600, ou seja, de 12.600 possibilidades, a gente pega 126 melhores combinações quanto ao RMSE, ou seja, os menores valores de RMSE, a gente pega 126 desses melhores
e verifica ali quais modelos que estão inseridos nesse cluster, se assim a gente puder falar. E aí, ao observar esse conjunto, né, de 1% melhor, a gente observa que, por exemplo, o modelo de Stark 2 ele está entre as 55% dessas melhores combinações. Os modelos elétricos de um diodo, por exemplo, eles estão aí também sempre presentes. O modelo SEC e o modelo de Soto sempre está presente entre as melhores combinações para estimar a geração dessa usina. Além disso, os modelos anisotrópicos com destaque para o modelo Pérez, aí ele também tem a melhor capacidade de estimar a geração da usina. Também o modelo Martin Ruiz tem uma melhor descrição. A melhor estimativa obtida, então, ele passa pelo modelo Stark 2, Pérez, Martin Ruiz, Scoplac e de Soto, onde quando a gente compara o PE, a geração, né, tem uma diferença de somente 6 megawatt-hora ao longo de todo o período avaliado, um PR variando entre 84,75% e 84,5%, ou seja, está bem próximo do PR medido, e toda essa modelagem, ela vem com a importância de exatamente esse ponto aqui no PR. Se a gente adota modelos que não se adequam bem à localidade, o PR poderia ser, por exemplo, de 76%, enquanto que a medição foi 84,7%. Ou seja, um PR bem discrepante, né? Ou, ao mesmo tempo, se a gente adota um outro conjunto de modelos, a gente consegue aí ter um PR de 88%. E como a empresa de OEM iria justificar, né? Pô, a gente está esperando aqui um PR de 88, está vindo 84. Ou seja, está tendo aí alguma variação que a gente não está entendendo por quê. E aí isso termina trazendo aí riscos contratuais para ambas as partes. Além disso, foi realizada uma breve análise de sensibilidade, partindo de um dos melhores conjuntos de modelos com bom RMSE, onde a gente varia, por exemplo, fixa esse modelo de transposição, o modelo óptico, térmico e elétrico, e varia somente separação. A gente observa para esse caso da usina de 15 graus, a variação no bias é muito ligeira em função do modelo de separação adotado, e no RMSE também. Onde o maior impacto é dado pelos modelos de transposição, modelagem térmica e elétrica. A modelagem elétrica, basicamente, ela é muito afetada, tem essa variação muito forte devido aos modelos SALU e RUD. Entretanto, se a gente despreza ela, a variação ela fica basicamente perceptível, 0,03 e 0,04, onde os principais blocos que teriam mais impacto seria a transposição e os modelos térmicos, né, com variações de até 1%, considerando o melhor conjunto de modelos, e de quase 4,6% relacionada ao bias. Além disso, outra fonte de erro é relacionada ao fator de perdas, né, ao B-rating, onde ela pode apresentar variações entre menos 12,5% até 6,5%. Variações ainda mais significativas são observadas aí por alguns autores. Chegando à conclusão, né, quanto à primeira macroetapa, análise individual dos modelos, a gente observa que os modelos apresentados aqui, destacados, sublinhados, né, tiveram melhor desempenho para a região de Petrolina, semelhante a um trabalho para uma outra localidade do semiárido, publicado no ano passado no Assad, na Argentina, e quanto aos modelos de transposição, é observado que os modelos isotrópicos eles apresentam melhores resultados para todas as orientações e inclinações. Além disso, quando as simulações elas são feitas com informações do albedo local, a gente tem uma simulação ligeiramente mais acurada. Entretanto, para módulos bifaciais, essa parte posterior, ao entrar, né, com informações do albedo local, a simulação tende a ter um impacto ainda mais significativo. Além disso, dentre os melhores modelos aqui da presente pesquisa, o melhor modelo que teve destaque foi o modelo Pérez. Quanto ao comportamento térmico, adotando a parametrização da literatura, esses 4 modelos tiveram bons desempenhos, e após ajuste, né, diversos modelos, considerando a velocidade do vento, tiveram
ótimos desempenho. O modelo Sandia sempre esteve aqui presente, ou seja, o modelo da NREL. E quanto à média móvel, ela teve muitos bons resultados, teve bons resultados na análise individual. Entretanto, no desempenho, quanto à modelagem da usina, ela não teve um bom acordo com a modelagem elétrica. E aí traz um pouco de perspectivas de aplicar outros modelos de regime permanente como input e fazer novas análises. Na modelagem elétrica, os modelos SEC, DeSoto e PV-Watt tiveram melhores resultados na presente pesquisa, né, frente à Rude e Salum. E quanto à estimativa da geração, ou seja, a modelagem completa, conforme observado, né, na publicação que foi para o ASSADS, a seleção dos modelos de separação não tem um impacto muito forte para sistemas de baixa inclinação, sistemas fixos, né? Enquanto que é esperado, né, um maior impacto para sistemas do tipo track, ou seja, que fazem um rastreamento devido à maior experimentação da direta, né? A direta ali ela vai ter muito mais impacto, porque o rastreamento ela tende a acompanhar a irradiância direta, e aí essa separação pode ser uma das etapas que tem maior impacto na modelagem. Além disso, os grupos que tiveram maior impacto foram de transposição, a modelagem térmica e elétrica, com os modelos destacados em negritos aqui apresentados. O melhor conjunto, então, foi para a modelagem da usina, foi adotado por Stark 2, modelo Pérez, modelo Martin Ruiz, Coplac e DeSoto, com bias de 0,3, subestimando, um RMSE de 12,57, um PR próximo ao PR medido, demonstrando assim uma boa assertividade desse conjunto de modelos. Além disso, a má seleção desses modelos, ela traz aí uma variação de mais de 4% no RMSE e no bias em torno de 14%. Além disso, quanto ao PR, essa variação pode chegar de 76% a 88%, ou seja, tem uma variação bem importante, demandando assim que sejam utilizados modelos adequados para a localidade. Se possível, validar ou utilizar dados de literatura para aplicar modelos acurados para a região. Além disso, a estimativa do fator de perdas ela serve também como uma fonte de erro, obtendo variações de 12% a 6,5% no bias. Bom, esse trabalho é um dos primeiros trabalhos detalhados que avalia extensivamente os modelos de maneira individual e o impacto que cada um tem nessa modelagem da usina, né, para a região do semiárido brasileiro, trazendo assim toda essa relevância das condições climáticas do semiárido, né, tanto para o Brasil quanto para o mundo. A região semiárido tem elevado potencial de aplicação solar, seja solar fotovoltaico como solar térmico também, e também para sistemas com as mesmas características, sistemas fixos e monofaciais, eles vão ter aí essa modelagem vai ter um impacto ainda mais importante. Com perspectivas futuras, né, essa metodologia pode ser adotada para avaliar sistemas que fazem o rastreamento solar e que tenham como módulos bifaciais, onde a análise do tipo de solo, né, do albedo, com outros tipos de solo, pode enriquecer ainda mais essa investigação. Gostaria de agradecer a todos, ao PRH pelo financiamento, à CAPES e ao PIB-ANEEL por fornecimento dos dados, a todos os amigos do SEC que foram peças fundamentais no meu desenvolvimento como pessoa e como profissional, a toda a minha família que esteve aí me apoiando, Lara, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, principalmente a meus orientadores, que me abraçaram aí, me orientaram e vem me orientando até hoje, graças a Deus. E é isso. Obrigada, João.